Bem, continuação da leitura e explicação do livro apócrifo A Origem do Mundo. Tem uma coisa que eu esqueci aqui de dizer no vídeo passado, tá? No caso de ontem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui nessa parte onde diz que o Adão de luz, a humanidade de luz, criou para si um reino eterno, tá vendo? Criou para si um reino eterno, e dentro daquele reino eterno ele criou 6 reinos e seus mundos, ou seja, 6 aions, que eram 7 vezes melhores que os aions do caos e seus mundos, e os seus céus, né? Tá falando aqui. Então, aqui tá dizendo que esse Adão de luz, o Adão de luz, ele criou o que, gente? Um reino eterno. E nesse reino eterno que ele criou, você tem que lembrar que ele criou o quê? Anjos, ok? Ele criou tronos, poderes, tá certo? Então, olha que interessante. É aí que a gente tem, então, aquele anjo que você conhece como Lúcifer, o anjo rebelde, e a terça parte, tá? Eles surgiram aí mais ou menos nessa altura, muito tempo depois do diabo e Satanás original já estar estabelecido, já ter organizado seu poder, toda a estrutura ali, já ter criado, tá, os seus filhos, seus anjos e seus poderes. E então, muito tempo depois é que vai aparecer, então, esses anjos que você conhece, como os anjos rebeldes, no caso da classe do anjo que você conhece como Lúcifer e a terça parte, entendeu? Então, basicamente, esses anjos rebeldes aí e o seu chefe, conhecido como Lúcifer, que nos apócrifos ele é chamado também de Samael. Então ele recebe esse nome como uma alusão, desculpe isso aí, como uma alusão à questão de que ele iria se rebelar mesmo, de que ele iria tipo imitar o diabo e Satanás original. Porque as pessoas elas leem o livro de Apocalipse, aí elas pensam assim: o diabo e Satanás original vai ser derrubado dos céus com as suas estrelas, ou seja, com os seus anjos e tudo mais. Aí as pessoas pensam que aquele diabo e Satanás original que vai ser derrubado dos céus é esse anjo rebelde conhecido como Lúcifer, mas não. O que acontece é que esse anjo rebelde conhecido como Lúcifer e a terça parte replicaram o que vai acontecer no futuro com o verdadeiro diabo e Satanás original, com o verdadeiro dragão e serpente original. Entendeu, gente? Conseguiu entender? Pois é. Então, olha que interessante. Não é interessante isso? Isso é muito interessante. Então, basicamente é isso aí que eu expliquei para você, tá? Aí, no caso, tem o regente-chefe principal, que é o Diabo Satanás original. Como eu já expliquei para você, ele não aceita ser mandado por ninguém, ele não aceita receber ordens, ainda mais se essas ordens forem de uma fêmea, de uma mulher, entendeu? Olha que coisa, hein? Isso é muito interessante. Então, esse universo material, as almas das pessoas, o próprio diabo e Satanás original e seus anjos, os principados e as potestades, todas estas coisas existem por causa de uma fêmea. Então ela chefia sobre todos eles, mas eles não aceitam serem chefiados por uma fêmea, por uma mulher. Olha só que coisa. Isso é interessante, né? Então, como eu disse, eles não aceitam serem chefiados por uma fêmea. No caso, o diabo e Satanás original, ele não aceita isso de jeito nenhum.
Então, quando esse diabo e Satanás original, ele se recusa a obedecer a Piste Sofia, a Sofia que é superior a ele, porque ela é quem comanda, na verdade, que está acima dele, ela é quem comanda esse universo material. Quando ele se recusa a fazer isso, e tudo porque, tipo assim, ele não gosta de ser mandado, tá? Por ninguém, ainda mais se esse alguém for uma fêmea. Então ele não aceita de jeito nenhum, tá? É muito orgulhoso, então não aceita receber ordens de uma fêmea. Que coisa. Então tudo começou por causa disso, porque se ele tivesse ouvido ela, gente, as coisas estariam muito melhores. Então eles não teriam forjado a predestinação, o destino, porque o regente-chefe, ele é que dá essa partida aí para projetar, para organizar, para definir o destino, a predestinação. E aí o que Sofia faz, ela vai seguindo o jogo dele, só que claro, né, jogando de forma estratégica para no fim dar um checkmate aí e ganhar isso de vez. Então ela se junta com o Cristo, com a Sofia do Cristo e com os outros vários e vários espíritos da divindade. E então começam a elaborar também coisas no destino que vão condenar o regente-chefe, entendeu? Rebelde que não quis se sujeitar à autoridade dela. Olha só. Bem, você já sabe que Sabaote, que antigamente ele era chamado de Adonai ou Adonaios, ele é um filho do diabo e Satanás original e Aldabaoth. Ele se arrepende, se volta para o lado de Cristo e Sofia, e Sabaote, ele fica então do lado da justiça e estabelece suas forças em prol da justiça, tá? Da verdade no universo, neste universo material. E Sabaote, ele é quem cria os anjos serafins que têm aparência de serpentes naja, entendeu? Os anjos serafins. Então, eles não têm aparência humanoide, humana, tipo assim. Bom, eles têm uma aparência meio humanoide, sim, mas eles têm aparência bestial, porque eles têm semblante de serpentes, um corpo tipo meio reptiliano. No entanto, eles têm braços e pernas, tá ok? Então, esses anjos serafins, eles aparecem na Bíblia hebraica, na Bíblia em português, enfim, em espanhol, em inglês. E esses anjos serafins foram criados por Adonai, Sabaote. Então, essa divindade aí chamada Adonai aparece também na Bíblia hebraica, tá? Lá aparece que no livro do profeta Isaías, se não me engano, se não me falha a memória e eu não me engano, eu já mostrei já alguma vez isso aí, tá ok? Mas essa questão aí do diabo e Satanás original não ter aceitado se sujeitar à autoridade de uma fêmea é uma coisa muito polêmica. Por quê? Bem, isso acontece muito hoje em dia, né? Que coisa. E aí, o que vai acontecer? É claro que essa Piscis Sofia, ela tem muita paciência com o diabo e Satanás original, entendeu? Porque ela poderia ter simplesmente, como que eu posso dizer, desfeito todo esse defeito que surgiu aqui. Mas ela não faz. Ela tem misericórdia, enfim. E
dá um tempo para ver que se essas criaturas se arrependem, para ver se o diabo e Satanás se arrepende. Só que o único que se arrependeu foi um filho do diabo e Satanás original, que depois de ter se voltado para o lado de Cristo e Sofia, ele passou a ser chamado de Sabaote, o Senhor das Forças. Mas antes ele tinha e tem o seu nome original de Adonai, ou Adonaios, como aparece nos apócrifos, tá ok? Então, olha que interessante aí. Então, essa foi a primeira criatura do caos a se arrepender e alcançar misericórdia, e foi arrebatado, então, aí para o sétimo céu, ficando acima de todas as autoridades do caos e ficando apenas abaixo do oitavo céu, da Sofia, e ficando abaixo também ali, no caso, do reino eterno que aquele Adão de luz, aquela humanidade de luz criou ali, abaixo do oitavo céu e acima do sétimo céu, dos céus do caos, ou acima dos 12 céus principais do caos, ou dos 12 céus principais desse universo material. Então, sinceramente, essa parte aí é muito, muito polêmica, não é mesmo? Então, a gente vê isso refletido muito na Bíblia também, essa questão de negligenciar a figura feminina na criação, enfim, nos planos da divindade e tudo mais. Mas a gente viu desde o primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, lá na primeira expressão hebraica da Bíblia hebraica, Bereshit, ali está falando de uma presença feminina, uma cabeça feminina que exerceu um pensamento e criou a matéria dos céus e da terra e também acabou criando divindades, tá ok? Então, se a gente analisar, desculpe, se nós analisarmos bem a Bíblia, estudarmos ela com toda atenção, com toda paciência, meditando e refletindo, principalmente a Bíblia hebraica, nós vamos enxergar nela muitos mistérios, muitas coisas assim escandalosas, tá? Que muitas pessoas não imaginam e que fazem, como que eu posso dizer, todo sentido e explicam muita coisa mesmo. Então é isso, basicamente a rebelião do diabo e Satanás original, ela teria sido extinta se ele tivesse então se sujeitado à autoridade que está sobre ele, que é uma autoridade feminina. E tanto é que lá em outros apócrifos vai dizer o seguinte: Cristo vai falar quando ele está conversando, parece que com Tiago. E Tiago pergunta: mestre, o que eu vou fazer quando estas criaturas, os arcontes e o diabo, sequestrarem a minha alma? E aí Cristo fala: olha, Tiago, você vai orar e eu vou pedir a Sofia para que ela te ajude. Então ela vai te ajudar e você vai conseguir passar. Eu vou pedir para ela tratar com eles para deixar você passar. Então olha que coisa. E aí Cristo fala: olha, Tiago, você vai ter que dizer isso, 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 e eles vão te deixar passar. Porque eles ficam fazendo um monte de perguntas, tipo um questionário. Aí se a pessoa erra esse questionário, eles bloqueiam a passagem dessa alma, entendeu? E aí então, por isso que o Cristo tem aquele ditado que ele diz: olha, vocês quando forem levados diante das autoridades, não fiquem preocupados com o que vocês têm de falar, porque o Pai, o Espírito Santo, vai ensinar a vocês tudo o que vocês precisam falar. Então, quando ele fala dessas autoridades, ele não está se referindo apenas a autoridades meramente humanas, terrenas, aqui do âmbito terrestre. Ele está se referindo a essas criaturas aí, gente,
das regiões celestiais, que são também autoridades, que são os arcontes, que são governantes, que são poderes, são potestades e principados das trevas nas regiões celestiais, diante dos quais toda alma ela se põe em algum momento, né, depois de deixar essa vida material. E aí o Cristo diz, olha, e Sofia então, ela vai te auxiliar, ela vai te ajudar. Então a gente vê essa questão de que até o Cristo, ele respeita a autoridade feminina, mas o diabo e Satanás original não. Então olha que coisa interessante. O Cristo, que é o Cristo, ele respeita essa autoridade feminina de Sofia sobre esse universo. Ele respeita totalmente. E isso é tanto que ele não chega dizendo assim, eu vou, Tiago, fazer tudo. Não, ele diz, eu vou conversar com Sofia, eu vou pedir para ela e ela vai ajudar você, Tiago. E olha que o Cristo está acima da Sofia que criou esse universo material. Mas nem por isso ele passa por cima do poder e da autoridade dela. Agora o diabo e Satanás original, que está abaixo de Sofia, ele não aceita a autoridade dela de jeito nenhum sobre ele e sobre este universo. Que foi ela quem deu para ele governar, porque ele tinha por direito receber esse universo material para governar sobre ele. Para você ver como são as coisas. Então a gente vê que o Cristo ele tinha um grande respeito assim pela figura feminina, pelas mulheres. Gente, é bem interessante o fato do Cristo ele ficar conversando, ficar convivendo com prostitutas, principalmente com aquelas mulheres, sabe? E aí os líderes dos judeus olhavam e falavam assim, nossa, que absurdo, o que ele está fazendo com essas mulheres? Então, olha que coisa. Então, de fato, o Cristo enxergava algo de muito valioso para poder ter um contato aí com estas pessoas, com este público, né? Com as prostitutas, com os fariseus, com as pessoas, enfim. Você entendeu, né? E enquanto os líderes dos judeus, homens, todos eles, o Cristo os chamava de sepulcros caiados. Fica vendo como são as coisas. E por quê? Porque eles eram hipócritas, eles tinham uma aparência de santos. Para as outras pessoas, eles aparentavam que eles eram justos, santos, maravilhosos, limpinhos, entendeu, né? Só que por dentro deles, eles não prestavam, não valiam nada. E aí o Cristo vai e denuncia isso, essa hipocrisia deles. Acaba, como que eu posso dizer, expondo essa hipocrisia desses líderes dos judeus que pensavam assim, que uma mulher, enfim, da vida vale muito menos que eles, ou que um homem, tipo um cobrador de impostos, valia também muito menos que eles. Então eles pensavam assim, esses aí são pecadores, eles têm que pagar pelos erros deles. E os fariseus pensavam assim, os fariseus, os saduceus, os líderes dos judeus, pensavam da seguinte forma, se eu peco, eu pago pelo meu pecado. Mas na verdade o pecador ele não paga pelo pecado dele. O que acontece é que ele sofre as consequências de seus atos, de suas ações, de seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. E também, tudo que a gente planta, a gente vai colher no futuro. Então, quem realmente paga por nossos pecados é o Cristo. Porque imagina, se você pudesse pagar por seus pecados, como muitas pessoas dizem por aí, que necessidade haveria de ter um Cristo morrido por nós? De ter ido primeiro no caminho para mostrar o caminho, para ser o caminho. Não teria nenhuma necessidade, porque você mesmo iria conseguir pagar por seus pecados. Mas como você não consegue, eu não consigo pagar por meus pecados,
Então, Cristo, ele é quem paga por nossos pecados. Nós não. Nós não temos, como que eu posso dizer? Nós não temos aí esse recurso de pagarmos os nossos próprios pecados. Então, pensa bem sobre essas coisas, porque vale a pena, tá bom? Então, aqui nós já estamos onde aqui, ó? Vamos continuar aqui, ó. Cadê? Paramos onde foi mais ou menos. Deixa eu achar aqui, viu? Deixa eu ver. Essa parte aqui a gente já leu, né? Que o diabo Satanás original teve um plano de criar uma humanidade no barro, ou seja, o macho e a fêmea, só que conforme o que ele viu lá. Então ele viu uma humanidade andrógena, macho e fêmea. Isso você vai encontrar muito nos apócrifos, tipo no Evangelho de Filipe, tá? O Evangelho de Filipe ali, praticamente no finalzinho, vai aparecer uma coisa interessante ali, que vai falar sobre o elemento masculino se integrar ao elemento feminino e os dois se unirem e formarem então uma humanidade, um Adão eterno. E aí o Cristo ele fala isso devido a uma frase parece que de Pedro, muito revoltado. Os homens judeus da época, principalmente os apóstolos, a maioria eles tinham eles tinham um grande preconceito com a figura feminina. Pedro, então, ele tipo assim, ele não tolerava a presença feminina como uma autoridade ou como participante como que eu posso dizer, de uma reunião deles. E ele sempre insistia para o Cristo para que ele mandasse as mulheres, tipo Maria Madalena, irem embora, não ficarem no meio deles, porque eles eram homens de Deus e elas eram apenas mulheres. Fica vendo só. E aí quando Pedro diz isso, Cristo diz assim: olha, Pedro, você não se preocupe, porque eu mesmo cuidarei de fazer dela Adão também. Só que aí o apócrifo traduziu como homem, mas não é homem, é Adão. E eu já expliquei a palavra Adão, né, que vem do hebraico. Adão ou Adão é uma palavra do hebraico que ela é dual. Então ela se refere tanto ao masculino como ao feminino ao mesmo tempo. Deu para entender? Então ali ele estava falando, ou seja, a palavra Adão, ela sugere um ser andrógeno. Então Cristo estava dizendo: olha, Pedro, no momento agora ela é só o elemento feminino, mas no futuro eu farei dela os dois, o elemento feminino e o elemento masculino, unidos. E você não vai poder falar nada contra ela, e ela vai sim entrar no reino dos céus. Aí tem pessoas que pensam assim, ó, quando elas estão lendo o Evangelho de Filipe, esse evangelho é muito interessante, eu vou ler e explicar ele para você. Elas pensam assim, que se a mulher, ela não virar homem, macho, ela não entra no reino dos céus. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que tanto o homem, se ele não se unir ao elemento feminino, ele não entra no reino dos céus. Porque o padrão imortal é esse ser aí, esse Adão masculino e feminino em um só corpo. Entendeu? E aí o Cristo depois ele vai explicar, e ele vai dizer: o elemento masculino se unirá ao elemento feminino, o elemento feminino se unirá ao elemento masculino. E por aí ele vai explicando umas coisas bem interessantes. Tá bom? Depois a gente vê, quando estivermos lendo lá o Evangelho de Filipe, que a propósito é um evangelho muito polêmico, tá? Diga-se assim de passagem, e muitas pessoas consideram como um evangelho mentiroso. Mas na verdade ele não é um evangelho mentiroso, ele está de acordo com a própria Bíblia. Então, depois a gente vê, tá? Vamos continuar aqui, ó. Porque a gente precisa ver isso aqui. Olha só. E aí, o que as autoridades do caos disseram? As autoridades do caos disseram o quê?
que para essa humanidade de luz não arruinar mais os trabalhos deles, então lembra, gente, o Adão de luz, ele subiu na direção do 8º céu. Como ele não consegue, ele fica ali próximo do 8º céu. E ele cria um reino eterno para ele. Ele cria os anjos, tá ok? Não esquece, por favor. É aí que se encaixa aquele anjo rebelde que você conhece como Lúcifer. Deu para entender, né? Olha só. E aí continua. Aqui, ó. Então, a intenção desses seres era criar um Adão de barro para aprisionar o Adão de luz, a humanidade de luz, para que a humanidade, então, que fosse gerada pela luz, fosse escrava deles por toda a duração desse universo material. E é exatamente isso que acontece, por isso que a Bíblia ela vai falar do final dos tempos. Final dos tempos. Ou final do tempo, o fim do mundo, entendeu? O fim do mundo. É que vai finalizar então aí, ó, essa escravidão dessas autoridades, desses arcontes, que escravizam a humanidade por meio dos corpos de barro, entendeu? Por quê? Porque a ideia deles era que aqueles que nascerem da luz por toda a duração desse universo fossem o quê? Escravos deles. Por isso aparece então o Adão de barro, ou seja, Adão, macho e a fêmea, tá, gente? O Adão, a humanidade, macho e fêmea. Adão e Eva só vão receber mesmo esses nomes aí, praticamente, essas palavras como nome próprio para eles, depois que saem do Jardim do Éden, lá como você conhece na Bíblia, entendeu? Mas antes, tanto Eva era chamada também de Adão ou de Adã, no hebraico, que significa o quê? Humanidade, sangue, é isso. Adã é uma palavra tanto para o masculino como para o feminino. Porque tem pessoas que pensam que a palavra Adão, que virou um nome próprio, ela é exclusivamente masculina, porque ela foi dada ao macho. Não, gente, não é isso. É igual a palavra vida que foi dada para Eva. Foi dada essa palavra vida, foi dada para Eva no hebraico, mas isso não quer dizer que é só Eva que é viva, ou é só Eva que é dotada de vida, não. Entendeu? Ela sim, ela tem a capacidade de gerar vida, sim, porque ela é uma fêmea e o poder de Sofia de criar esse poder luz aqui, ó, de criar novas almas, crianças fazerem nascer aqui, está contido na fêmea. E isso acontece, a gente vai ver no livro apócrifo. Eu acho que é nesse ou é no outro, eu não lembro agora. Ou é enfim, no outro anterior que eu já li. Eu expliquei, eu não lembro. Mas vamos continuar com isso aqui pra gente terminar. E aí continua. Agora tudo isto aconteceu de acordo com a antecipação de Pistes, para que a humanidade deles surgisse com este semblante e condenassem eles por conta de suas formas modeladas. Olha só, então a humanidade de barro vai condenar esses arcontes. Então aqui a gente vê que o feitiço virou contra o feiticeiro. Nessa ideia de criar os bonequinhos de barro para aprisionar os espíritos da divindade. Olha só. E suas formas modeladas se tornaram invólucros da luz. Olha que coisa, vestimentas para o quê? Para o espírito, para a luz. E também aí vai surgir, vai surgir também a alma, né? Ou as almas de Adão e Eva. Por que eu falo alma? Porque eles antes eram uma alma andrógena, entendeu? Então é isso. Enfim, aí continua o texto. Então as autoridades receberam o conhecimento necessário. Que autoridades? Os arcontes do mal, tá, gente? As autoridades do mal, o diabo Satanás original e seus filhos e seus anjos e todos os seus poderes. Receberam o conhecimento necessário para criarem o quê? O homem. No caso aqui eles traduziram como homem. Mas se a gente for ver lá, vai estar lá a palavra, se a gente for analisar bem, vai estar a palavra
Adão, tá? Adão. Isso acontece muito na Bíblia, onde tem a palavra hebraica Adão, que você conhece em português como Adão, eles traduzem como homem. Mas aquela palavra ali, ela deveria ser colocada melhor como humanidade, tá? Para entender bem. Então, essa palavra aqui, homem, se bem que a palavra homem, antigamente ela era muito utilizada tanto para o masculino como para o feminino. Até hoje né? Só que ela é exclusivamente usada para o masculino. E aí, ó, olha só. Aí continua, aí vem Sofia Zoe. Sofia Zoe, aquela que está com Sabaote, lembra quem foi Sabaote? O filho do diabo e Satanás original que se arrependeu, que tinha um nome e tem um nome até hoje, original de Adonai, ele aparece na Bíblia, tá? Então Sabaote ele vai aparecer na Bíblia, isso é muito interessante. Eu espero que você se lembre disso, tá ok? É bem legal isso. E olha só, então Sabaote, ele foi levado por quem? Quem foi que elevou, quem foi que arrebatou, que resgatou Sabaote do céu onde ele estava mais baixo para um céu mais alto, que foi o sétimo céu desse universo material dos céus do caos. Então Sabaote ele ficou no 12º céu, aí contando desde os 5 céus do abismo do caos, com os 7 céus dos céus do caos, ou desse universo material. Então ele fica no 12º céu, e lá ele organiza esse 12º céu conforme as ordens de Sofia Zoe, conforme as ordens de quem? De Piste Sofia, da própria Sofia, para que as obras de Sabaote permaneçam até o fim e não sejam destruídas como as obras do diabo e Satanás original e seus anjos e seus filhos e seus poderes e suas autoridades, enfim. Olha só que interessante. Então Zoe, aquela que está com Sabaote, e ela instrui Sabaote. Então tem essa questão aí também que a figura da fêmea, ela é tipo uma instrutora. Então, e tanto é que isso vai dizer na Bíblia, né, na questão de edificar uma casa, que vai pegar a figura da mulher e vai dizer, a mulher sábia edifica sua casa. Então, quando a Bíblia geralmente ela vai falar de edificação de casa, geralmente ela vai se referir à figura da mulher, que faz essa edificação. Então, na Bíblia, a mulher ela é vista como uma conselheira do marido. Tem isso também, só que muitos maridos não percebem isso e não consideram isso, né? Que coisa. Então, olha que coisa interessante. Não é interessante? Muito interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para eu dizer aqui. Sim, também. E tem também a questão da palavra filha em hebraico, gente, que ela é muito interessante. A palavra filha em hebraico, ela está relacionada com a palavra que eles falam bat, né? A palavra bat, filha em hebraico, ela está totalmente ligada e relacionada com a ideia de uma casa, de uma construção, de uma edificação, entendeu? No caso, a palavra casa em hebraico é bait e filha em hebraico é bat. Então você vê aí que só tem uma letrinha a mais na palavra casa em hebraico bait e na palavra filha bat. Entendeu? Então olha que interessante. Então a figura feminina, ela tem essa ideia aí de ser um portal, um caminho, ok? Uma casa, uma edificação. E isso é bem interessante. Tem a ideia de conselheira, enfim. Olha que coisa. E essa habilidade de edificar uma casa. Se for sábia, é claro. Olha só, continua o texto. Aí continua o texto. Sofia Zoe, ela riu da intenção deles. Por quê? Eles são cegos e ignorantes. Quem são os cegos e ignorantes? Quem são os cegos e ignorantes? O diabo e Satanás original e Aldabaoth e seus filhos,
os arcontes, ou seja, os governantes principais das regiões celestiais, com todos os seus anjos, poderes e forças. Quem é Sofia Zoe? Ela é a filha de Pistis Sofia, ok? E Zoe, essa Sofia Zoe aqui, ó, Eva existiu antes como ela aqui, ó, como esse espírito da divindade aqui, entendeu? Que, inclusive, esse espírito da divindade aqui é quem comanda e aconselha e orienta Sabaoth sobre o que ele deve fazer ou não. Olha só. E aí continua. Eles vão criar, olha só, então, e ela riu da intenção deles, porque eles são cegos e ignorantes. Eles vão criar um ser que irá detestá-los. E de fato é assim. Nós, a humanidade, sejamos quem formos, se a gente acredita ou não, se nós acreditamos ou não em Deus, enfim, isso é independente. Para nós, a humanidade, esses seres que estão além do âmbito terrestre, principalmente esses aí do mal, que são esses arcontes, esses principados, essas potestades, que são chamados até de alienígenas, extraterrestres, enfim, você entendeu, né? Seres que estão aqui fora da Terra, do âmbito terrestre, não são bem vistos pela maioria das pessoas. Claro que tem gente louca para tudo, né? Que é apaixonada por, como eles falam, por extraterrestres que querem que os ETs, como eles falam, dominem o mundo, que eles vão trazer a evolução e blá, blá, blá. Mas a maioria não aceita, tá? Detesta essas criaturas. Olha só, esses demônios, né? Praticamente eles são isso. E aí continua o texto. Mas eles não compreendiam o que estavam prestes a fazer. O quê? Criar uma humanidade de barro, tipo um vaso de barro, com a intenção de aprisionar a luz, aprisionar o Cristo e a Sofia dele, só que eles não conseguem. E aí eles vão capturar, na verdade, as almas, ou melhor, a alma de Adão e Eva, que Sofia Zoe, Pistis Sofia, Sabaoth vão criar com matéria e antimatéria. E essa alma vai habitar nesse corpo de barro e também, olha que interessante, vai também chegar e habitar ali também o espírito da divindade dentro desse corpo material, mas não o espírito da divindade, Cristo e a Sofia dele, mas outros espíritos da divindade, entendeu? E aí continua. Outro espírito da divindade. Continua. Olha só. O motivo dela quem? De Sofia Zoe, os antecipar, de Sofia os antecipar e criar sua própria raça antes. Era para que eles ensinassem a forma modelada dos arcontes a desprezá-los e assim escapar deles. Olha que coisa. Então, olha que interessante. Então, aí, tipo assim, ó, o diabo Satanás original fala assim, ei, criou uma reunião lá, reuniu todo mundo, falou, vamos criar uma humanidade de barro. Só que Piste e Sofia, Sofia Zoe e Sabaoth estavam observando tudo que eles estavam planejando, o que eles estavam conversando ali e quais foram as decisões deles. Então ela se antecipa, criando a sua própria humanidade. Olha só, que vai ser a humanidade e a alma. E aí continua. A produção da linhagem dela se deu da seguinte maneira. A produção da linhagem dela, de quem? De Sofia Zoe. Então, olha só, a humanidade e a alma aí, ó, fica vendo. Quando Sofia desejou cair uma gota de luz, ela desejou, fica vendo o pensamento, como é poderoso o pensamento desses seres, dessas autoridades aí, desses espíritos da divindade. Então, a Sofia, ela só desejou uma gota de luz. Ela desejou cair uma gota de luz.
e ela escorreu para o oceano. Que oceano é esse? Hein? As águas do grande abismo do livro de Gênesis. Lembra? O grande abismo de Gênesis? Aquilo ali é um grande abismo de águas. Tá lá no próprio texto, tá? E no contexto. Nos apócrifos também. Como foi que surgiu aquelas águas? No mesmo esquema de uma mulher dando à luz. Quando a mulher vai dar à luz, o que acontece? A bolsa estoura e as águas uterinas ou líquido amniótico, ele é o que? Jorrado para fora dessa mulher. E depois nasce o bebê, não é mesmo? Olha que coisa. E a Bíblia tem esse costume aí de colocar, né? Fazer essa comparação de uma mulher em dores de parto e tudo mais. Que coisa, né? E foi assim que esse universo material surgiu, nasceu. Então, Sofia, ela é uma autoridade que está acima desse universo material. Ela tem uma casa. Esse universo material aqui nasceu e surgiu dela, da casa dela, do território dela. Então, ela tem poderes, ela tem seres que estão a serviço dela. Ela tem anjos também, essa Sofia. No caso, a Sofia, que criou aqui, no caso, esse universo material, que criou a matéria dos céus e da terra, e de quem o diabo, o Satanás original, as almas, toda a matéria tem a sua origem, entendeu? Olha que coisa. E aí continua. Então, olha só, essa gota de luz, então, ela caiu, ela escorreu para o oceano. E imediatamente um ser humano andrógeno, olha, o ser humano andrógeno apareceu. Um ser humano andrógeno apareceu. Aqui eles colocam a tradução até boa, né? Eles colocam aqui como ser humano, mas aqui aparece mesmo a palavra Adão ou Adã. Lembra que eu expliquei a palavra Adã? Ela é para o macho e para a fêmea, viu? A palavra Adã, ela é dual. Ela não é exclusivamente masculina, não. Se alguém já disse isso para você, essa pessoa, ela se confundiu aí, tá? Olha só, então a palavra Adão ou Adão, ela é uma palavra dual. Se refere tanto ao masculino como ao feminino ao mesmo tempo, fazendo aí uma alusão a um ser andrógeno. Olha só que foi o que aconteceu. Então apareceu uma humanidade andrógena da mistura da luz de Sofia com as águas do grande abismo, do oceano cósmico, daquele grande abismo do livro de Gênesis. Então a alma, ela é uma mistura de luz, que é antimatéria, e da matéria. E você lembra que essas águas do grande abismo, esse grande abismo, ele estava coberto por quê? Por trevas. Por isso que a gente entende a alma como uma mistura de luz e trevas. Por isso que a alma, ela pode ir para o lado do bem ou para o lado do mal, ok? Olha que coisa. Por isso que o Cristo, ele vai falar aquelas coisas. Se a luz que há em ti são trevas, por que ele está falando disso? Ele está falando da alma da pessoa. Tem pessoas que têm as suas almas muito luminosas. Em contrapartida, outras possuem almas tenebrosas, com o seu brilho ofuscado, porque a luz da alma, gente, ela pode sim se apagar e ficar escura. Ela pode ficar sem luz. A alma, ela é tipo uma lâmpada, entendeu? Então, olha que coisa interessante. Continua. Aquela gota, ela modelou primeiro com um corpo feminino. Fica vendo. Então, quer dizer que a primeira imagem que surgiu quando foi criar a alma foi a imagem feminina, o corpo feminino. Em seguida, ela o modelou com o semblante da mãe dela. Quem é a mãe de Zoe? Sofia. Não é Sofia?
que havia aparecido para o arconte-chefe. Olha só. Olha só que interessante. E Sabaote o concluiu em 12 meses. 12 meses. Você lembra que aqui nessa altura, o Sol, Lua e estrelas já estão contando aí o tempo, né, gente? Lembra? A gente já viu isso no vídeo anterior. Olha que interessante. Pra gente ver, então, de onde vem essa figura feminina do universo espiritual. Continua. Um ser humano andrógeno é andrógeno de verdade, tá, gente? Não é andrógeno do jeito que aparece aí na internet, que as pessoas confusas não sabem se elas não se identificam nem como ele, nem como ela e dizem que são andrógenos. Mas enfim, mas não é isso não, tá bom? É um andrógeno diferente, um andrógeno de verdade, que esse livro apócrifo tá falando. Onde se identifica claramente um lado do corpo dessa humanidade exclusivamente masculino e o outro lado do corpo dessa humanidade exclusivamente feminino. É isso. E aí continua. Um ser humano andrógeno havia sido produzido, que os gregos chamam de hermafrodito ou hermafrodita. Olha só, os gregos chamam de hermafrodito. E cuja mãe os egípcios, olha só, os egípcios, cuja mãe os egípcios chamam de Eva de vida, Zoe. Que interessante, né? Ou seja, a mulher da árvore da vida. A mulher da árvore da vida. Quem é responsável por dar a vida à criação? Quem é responsável por animar as almas e todos os seres que existem aqui nesse universo? Essa aqui, ó, a mulher, chamada Zoe, ou também chamada de Eva. Eva de vida, Zoe, vida, a vivente. Por isso que Adão, ele chama a sua mulher de Eva, ou Zoe. Por quê? Porque é a mulher da árvore da vida. Olha que coisa. Cada espírito da divindade tem uma característica peculiar, uma habilidade muito forte e evidente. No caso dessa fêmea aqui, a habilidade dela é a vida, a habilidade específica dela. E ela é responsável por isso, pela vida. Olha só. Então, a árvore da vida está ligada a uma figura feminina. Olha que coisa. Lembra que eu disse que o Cristo ele respeita a autoridade de Sofia e também de Zoe? Porque ele praticamente aqui ele está na casa delas, entendeu? Em uma extensão da casa delas, tipo no quintal delas. No lugar onde ela, no caso, no lugar onde Sofia é quem governa aqui. Então, para ele tomar alguma decisão, ele sempre pede autorização para ela, para ver se ela concorda ou não e se ela vai contribuir com ele ou não. Então, ele não chega assim, eu vou mandar aqui porque eu sou o bonzão, porque eu que mando, eu sou o cabeça, eu sou o macho, você vai fazer o que eu quiser. Não, ele não é assim, ele não faz isso. Ele chega e chama, Sofia, a gente vai precisar fazer isso e isso, o que você acha? Vamos fazer? Ela fala, ok. Se ela disser, não, no momento eu não acho, então ele também respeita, entendeu? Tem essa questão também. Por quê? Porque aqui, ó, é o território dela, entendeu? Olha que coisa. É o lugar onde ela é a autoridade. Então, uma autoridade superior, nunca que ela vai pisar, uma autoridade superior, de honrada, né, com honra, com integridade, nunca que ela vai chegar assim, pisando nas autoridades que estão abaixo dela, que são subordinadas a ela. Então, ela vai ver, bom, essa autoridade governa aí nesse setor,
tem os seus subordinados, eu tenho que ver direitinho como é que eu vou conversar, como é que a gente vai acertar as coisas, entendeu? Então é assim que acontece. Então, olha a diferença do Cristo para as pessoas de hoje em dia, ou do mundo que sempre existiu. Olha só a diferença. Então, isso é uma coisa interessante. Aí continua o texto. Olha só. Eva é a mulher, ou Zoe, é a mulher da árvore da vida. Continua o texto. Além disso, o animal dela é a criatura majestosa. O animal dela é a criatura majestosa, a águia. Depois, as autoridades falaram que foi a serpente quem iludiu eles. Eles quem? Adão e Eva. Então, depois as autoridades disseram que foi a serpente que fez Eva comer do fruto. Mas no original, não foi bem assim, ok? Olha só, você vai entender. Porque é uma coisa interessante, porque quando a gente está lendo a Bíblia, nós enxergamos na Bíblia uma coisa, um cenário muito interessante, que é o fato da divindade proibir o conhecimento do bem e do mal, saber, o conhecimento de ter sabedoria. E Adão e Eva, eles não enxergavam, não percebiam, não sabiam de alguma forma, estavam inconscientes quanto à sua nudez, ou seja, estavam em um estado de ignorância forçado, ok? E aí a gente fica vendo essas coisas, ok? E isso é interessante. Vamos pensando aí o que exatamente. Imagina, outras partes da Bíblia diz claramente que a sabedoria, o conhecimento, ele é importante. Tanto é que tem uma parte que diz: o meu povo perece porque eles faltam conhecimento. E é praticamente a mesma palavra hebraica usada lá para a árvore do conhecimento do bem e do mal, para a árvore da sabedoria, daquilo que é bom e daquilo que é mal. Olha que coisa. Vamos continuar aqui. Olha só. Depois, as autoridades, os arcontes do mal, o diabo Satanás original, falaram que foi a serpente que iludiu eles, para enganarem suas criaturas modeladas, o quê? No barro, na matéria, fica vendo. Mas ao invés de a serpente, é a águia que é um instrutor. Olha que coisa. Isso aqui, ó, antes do Gênesis bíblico, tá, gente? Presta atenção, eles estão aqui fazendo coisas que vão definir o Gênesis bíblico. Então, no destino, o diabo e Satanás original, ele colocou assim, ó. Pelo menos ele escreveu, realmente ele falou, que nem aquela parte que disse que Eva veio da costela de Adão, quando essa não é a verdade absoluta. Outros ainda dizem que Eva veio do báculo de Adão. Você sabe o que é o báculo, né? Eu espero que você saiba aí. Isso é uma teoria absurdamente ridícula. Ela não tem respaldo bíblico, tá? Nem na Bíblia hebraica. E também ela não tem respaldo, como que eu posso dizer, apócrifo. Então, não é isso não. Tá ok? Não é isso de maneira nenhuma, tá, gente? Imagina. Eva, na verdade, ela não veio nem da costela de Adão, ela veio do lado dele, porque ela é a contraparte feminina dele. Mas para governar sobre a mulher e dominá-la por meio do homem, então os arcontes disseram isso para o Adão de barro deles, para a humanidade deles, que Eva, ela veio da costela dele. Então, por isso que essa parte vai aparecer lá na Bíblia. Por isso que eu digo, a Bíblia, o livro de Gênesis, está todo fragmentado, entendeu? Continua o texto.
Então quer dizer que a águia é que é o instrutor, que instruiu quem? A mulher. Fica vendo. Porque esta é verdadeiramente a mais sábia e nobre de todas as criaturas, a águia. Realmente a águia é um animal interessante. Olha só, a Bíblia até vai usar, né, essa figura da águia aí, que é interessante. Continua o texto. Eva é a primeira virgem, tá vendo? Eva é a primeira virgem. Aquela que mesmo sem marido, pariu sua descendência. Aqui tá falando da Eva alma, presta atenção, hein? Que é a humanidade de quem? De Sofia. Sofia criou uma humanidade, a humanidade alma, a humanidade, o Adão alma, a humanidade, Adão alma, macho e fêmea, tá? Presta atenção. Então, olha o que fala sobre Eva. Então, ela mesma, ou melhor, ela mesma, sem marido, pariu sua descendência. É ela quem foi sua primeira parteira. Olha que coisa, gente. O nascimento de alguém por meio de uma virgem. Olha que coisa. Não foi a primeira vez, hein? Com Cristo, então. Aqui a alma de Eva também gerou uma descendência. Olha só o que vai dizendo. E ela mesma gerou sem marido, ela mesma foi a própria médica dela, no caso a própria parteira. Por isto ela é conhecida por ter dito, eu que sou a parte, olha só, eu que sou parte da minha mãe, olha que interessante. E eu que sou a mãe, eu que sou a esposa, eu que sou a virgem, eu que estou grávida, eu que sou a parteira, eu que amenizo dores de parto, desculpe, do parto, meu marido que me produziu e eu que sou a mãe dele. Se ela então gerou uma descendência sem marido, ele na verdade nem produziu ela, mas cuida-se que assim foi, já que ela ficou grávida sem marido, olha só. E aí continua o texto. E eu que sou a mãe dele, ele é que é meu pai e meu Senhor. Olha que coisa. E aí continua. Ele que é a minha força, e o que ele deseja, ele fará com fundamento. Olha só. E aí continua o texto. Olha só. Eu não copulei. No entanto, eu gerei uma linhagem que é soberana. Vamos parar aqui por agora. Vamos continuar no próximo vídeo, tá ok?